Oi, eu sou a Gabi. Esse vídeo é o segundo vídeo de uma sequência de 3, então se você não viu o primeiro, eu recomendo que você volte um pouquinho, porque vale a pena. Vamos começar falando sobre a contação de história. Bom, a contação de história remonta à tradição de povos muito antigos, onde a oralidade era utilizada para passar conhecimentos à futura geração. Então, a gente pode exemplificar aqui no nosso imaginário, por exemplo, os povos originários, onde um ancião era colocado ali naquela figura central do círculo, ao redor da fogueira. E ali, naquela posição, ele utilizava da palavra para passar para a próxima geração conhecimento sobre a tribo. A contação de história ela surge muito antes da própria escrita. Ela vem dessa necessidade do homem de se perpetuar através da memória. Então, essas histórias vão sendo passadas aí de geração em geração. E isso não está muito longe da nossa realidade. Hoje em dia a gente tem outros meios, mas quem nunca sentou ali com essa figura anciã, né, sendo uma avó, um avô, uma pessoa mais velha e soube de um passado, ou até mesmo do próprio passado que a memória da gente não se recorda. Então a contação de história ela está relacionada à nossa vida, muito mais entrelaçada do que a gente possa imaginar, assim. Eu costumo dizer com os alunos que até a própria fofoca é o tipo de contação de história. Acredito que está, assim, na vida de todo mundo. E aí a contação de história ela vai se moldando, né, com a sociedade. Depois ela vai tomar uma função de entretenimento, né, nas cortes, palácios, e logo depois vai surgir como um vínculo religioso, né? A contação de história vai vir aí com a catequese e ela vai se moldando com a sociedade. E depois dessa contextualização histórica, a gente vai se ater à educação, que é o que nos interessa, né, nesse momento. Bom, segundo o psicólogo Bruno Botanheim, a contação de história pode ser vista como ponte para amadurecimento e desenvolvimento da criança, fazendo com que ela se atente ao outro e rompa padrões de autovalorização individual. Então ela pode começar a ter um olhar social a partir de histórias que abordem esse social, histórias de cunho moral. O Bruno, esse psicólogo, ele tem um livro bastante conhecido que se chama Psicoanálise dos Contos de Fadas. É uma literatura que eu indico fortemente, assim, para quem deseja mergulhar mais profundamente nesses mares. E aí o Botanheim vai nos mostrar como a contação de história ela auxilia esse estudante, esse aluno, essa criança nesse desenvolvimento. E aqui, como a gente já fez esse paralelo com o espectro, a criança no espectro ela tem essa dificuldade de socialização, né? Essa dificuldade de enxergar o conjunto, ela tem essa dificuldade maior em relação às outras crianças. Dentro dessa perspectiva, a contação de história ela pode sim ser muito efetiva para essa criança, né, nesse desenvolvimento. E para isso, meu caro profissional do livro, professor ou apenas curioso que está aí vendo esse vídeo, nós precisamos estar munidos, como eu já falei aqui no outro vídeo, precisamos estar preparados para essa troca e todas essas possibilidades que a contação de história e a mediação de leitura pode proporcionar para essa criança e para a gente também, porque é muito enriquecedor. Então precisamos dominar ritmos, expressões faciais, entonação, aproveitar o silêncio. E todas essas coisas, a gente encontra na internet várias plataformas, vídeos que auxiliam a gente na construção dessas ferramentas. Bom, a trajetória que o autismo percorreu aqui no Brasil fez com que políticas públicas acontecessem. E hoje em dia, a criança, ela tem o direito de estar numa escola de ensino regular, tendo todos os aparatos necessários para que ela permaneça ali, que seja efetivo para ela realmente essa troca. Só que na prática é muito difícil ver isso acontecer, porque a gente tem um sistema educacional ainda um pouco engessado, né? Que não respeita os tempos, as necessidades, os momentos, né, que cada criança precisa ali para a aprendizagem. Essa escola ainda tem muita dificuldade de abraçar e ser efetiva dentro da necessidade de cada estudante, inclusive o estudante
dentro do espectro autista. Inclusive, os próprios professores às vezes não contam com uma formação continuada nesse atendimento inclusivo da criança no espectro. Então, realmente, a escola entra em uma defasagem nesse atendimento. O que vai mudar aí no decorrer dos anos, com todos os nossos esforços para que isso aconteça. A intenção é que essas políticas progridam cada vez mais e a escola consiga ser realmente efetiva e afetiva para todas essas crianças. E falando do nosso fazer como profissional do livro, muitas crianças vão ter o seu primeiro contato com o mundo literário na escola, né? Como a gente já falou aqui, a escola sendo o segundo contato social, né, de convívio social dessa criança, muitas vezes a família não tem o costume literário. Então, na escola, esse amor, essa necessidade do livro pode acontecer. A gente nessa função tem a responsabilidade social aí de criar novos possíveis leitores, né, de plantar uma semente da literatura em novas vidas. Muitas vezes as crianças, a partir de um certo momento na escola, não tem mais um letramento lúdico. A literatura passa por um processo pedagógico e o lúdico vai sendo deixado de lado. Então, esses momentos, né, esses encontros, essa hora do conto, que eu posso chamar aqui em alguns momentos, e vou estar me referindo a isso, essa hora do conto vai ser esse vínculo, né, esse momento de respiro, essa possibilidade do mundo literário ser apresentado para essas crianças. Bom, e aí parte do processo de recepção da criança com TEA ao momento do conto, esse momento literário, vai passar pela percepção do próprio contador de história, de ter a sensibilidade de captar as necessidades desse aluno naquele momento. Como a gente estava conversando, né, o espectro ele abrange muitas particularidades e não existe uma fórmula para lidar com todos eles. A gente precisa estar atento à particularidade de cada criança e atender e dialogar com essas demandas. A resistência, a inquietação, a negação são dados que o professor deve estar colhendo nesses encontros para criar estratégias para lidar com esse aluno. O interessante, né, no momento do conto é que ele tenha uma continuidade, né? Visto que esse aluno ele já tem uma dificuldade de sair da rotina. Então, se for o mesmo profissional que estiver ali todos os dias, né, ou toda semana, isso já vai contar como um ponto que esse aluno pode se agarrar como contínuo dentro dessas nuances que tem a contação de história, que por si só é uma prática que proporciona a interação, assim, né? Então nunca é a mesma coisa, né? Nunca é a mesma história, né? Nunca é o mesmo público, nunca é o mesmo texto, porque ela abre margem para que todo mundo participe, né? E isso acaba causando essa possibilidade de diversidade textual e diversidade de público. E a gente precisa estar captando essas nuances no estudante do espectro para conseguir lidar com todas essas linguagens que ele pode estar estabelecendo ali. Durante a construção desse vídeo, li muitas pesquisas de professores que estiveram dentro da sala de aula e notaram, assim, questões que os alunos com o transtorno do espectro levantavam subjetivamente ali nos momentos do conto. E aí eu pude, junto com, né, o meu processo já de contadora de histórias, estabelecer aí algumas estratégias para a gente lidar com esses momentos. E agora, nesse momento, eu vou me despedir pra gente. Já tô com sono, esse vídeo foi gravado noturno, ó. Já mudei toda a minha interação aqui com vocês. Eu vou me despedir pra gente se encontrar aí no terceiro vídeo. Eu vou estar passando as técnicas que eu pude desenvolver aí, observando as possíveis dificuldades que esses alunos podem apresentar dentro dos padrões do espectro autista. Então, no terceiro encontro, a gente vai falar sobre isso um pouquinho. E boa noite para vocês, ou bom dia, ou boa tarde. Até a próxima!